Graças e paz a todos, queridos. Não parece, mas já estamos no último domingo do mês de junho, né? Em meio a toda essa situação que não está se tornando nem tão nova, né? Desde março, que já não temos mais as nossas atividades presenciais, mas eu quero dizer à igreja e a você que está nos assistindo, né, que nós estamos muito sensíveis a tudo que está acontecendo, temos orado, pedindo a direção de Deus, nos preparado, desejosos, ansiosos de estarmos nos reunindo presencialmente. E acreditamos que não está tão distante disso acontecer dentro das orientações necessárias e com a tranquilidade necessária. Então continue nos ajudando em oração, por gentileza, porque queremos tomar uma decisão que, acima de tudo, tenha a aprovação de Deus para isso. E nesses tempos, né, hoje é o último domingo de junho, dia 28, né, de junho, acredito que desse tempo que estamos passando, principalmente os últimos meses, né, os últimos 3 meses, então começamos em março com essa questão da pandemia, abril, maio e junho, né, 3 meses, somos convocados e somos desafiados a desenvolver a cada dia mais a nossa fé. E eu classifico a fé um tipo de fé madura. O que seria um tipo de fé madura? Esse tipo de fé madura a qual eu classifico é um tipo de fé que independe das circunstâncias. A minha confiança em Deus, a minha entrega ao Senhor, ela independe da ação e da intervenção dele, seja a ação dele de acordo com o que eu peço ou em desacordo com aquilo com que eu peço. E isso me traz à memória justamente o momento em que 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam numa situação muito difícil e eles então não negaram ao nome de Deus e a Deus a qual eles serviram, né? E por causa disso eles tiveram uma punição, e a punição eram ser lançados numa fornalha de fogo ardente. Mas antes de serem lançados, eles foram indagados, foram interrogados pelo mandante daquela província de Babilônia, chamado, ou denominado, melhor dizendo, Nabucodonosor. Então lá no livro de Daniel, capítulo 3, verso 16 ao verso 18, Daniel é um livro fácil de achar, Daniel capítulo 3, do verso 16 ao verso 18. Se você quiser, Daniel fica logo depois de Ezequiel. Você vai lá na Bíblia, Jeremias é um livro grande, depois vem Lamentações, o livro pequeno, Ezequiel, passou Ezequiel, Daniel. Então é um livro pequeno, não é um livro de tantos capítulos, mas está assim registrado. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Então eles estavam ali diante de Nabucodonosor, porque eles não estavam se prostrando à imagem que Nabucodonosor havia construído, não estavam adorando aquele falso Deus. Agora veja o verso 17 e o 18, é muito significativo, pelo menos para mim. E diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a qual ou a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esse texto, para mim, prova que aqueles homens, eles tinham uma fé madura. Era uma fé que não estava fundamentada, alicerçada nas circunstâncias. Porque, em linhas gerais, parafraseando o que aqueles homens disseram a Nabucodonosor, eles estão dizendo o seguinte: olha, se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele tem até poder para isso. Amém. Se ele não quiser nos livrar, amém também. Nós não vamos deixar de confiar nele e crer nele por causa disso. E também nós não vamos nos prostrar diante da imagem e desse falso Deus que o Senhor construiu. Então essa é uma fé madura, é uma fé que independe das circunstâncias, é uma fé que vai dizer em alto e bom som, através de ações, que Deus é Deus para você.
há frases muito interessantes, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre isso na minha mensagem, que Deus é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não se abrir, Ele continua sendo Deus. Então, em meio a essa situação a qual estamos vivendo, ou em meio às situações que estamos vivendo, eu gostaria de sugerir a você que se permitisse a continuar confiando em Deus, independente das circunstâncias. Porque nós temos visto aí uma teologia em que se inverte algumas questões. Se coloca o homem como senhor e Deus como servo, como se Deus estivesse à mercê de todo e qualquer desejo meu. Não, Deus, Ele é Deus. Então, é claro que quando a gente ora para Deus operar uma cura, a gente deseja essa cura, mas se Ele não curar, Ele vai continuar, eu vou continuar confiando em Deus. A gente ora para Deus abrir a porta, mas se essa porta não abrir, Deus continua sendo Deus. E é isso que nós vamos louvar agora. Então, quando você estiver ouvindo essa mensagem musical, louve ao Senhor com Deus é Deus. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.
Amém. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Sabe, querido, sabe, querida, há alguns atributos de Deus. E dentre alguns atributos, a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus, ele continua sendo Deus. Deus está no seu alto e sublime trono. O que muda é a nossa visão, a nossa concepção da figura de Deus. Então eu quero orar por você nesse instante. E se porventura você tem alguma questão, alguma situação para apresentar ao Senhor, então eu gostaria de orar por você. Até mesmo se você está com dificuldade de desenvolver essa fé madura, seja honesto consigo mesmo, consigo mesma. Certa feita, um homem chegou até Jesus e seu filho estava numa situação de enfermidade. E Jesus perguntou, você crê? E de primeiro ele falou, creio. Mas depois, indagado de forma mais veemente, ele falou, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. A sinceridade. Então, às vezes a gente precisa falar, Senhor, nos ajude, ou me ajude a desenvolver essa fé madura, essa fé que independe das circunstâncias. Então, eu gostaria de orar por você nesse instante, pedindo ao Senhor para que Ele venha não apenas lhe ajudar, mas me ajudar, nos ajudar a cada dia mais a desenvolvermos essa fé que eu classifico como uma fé madura. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, graças te damos porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, é um Deus imutável. O Senhor é um Deus que sabe de tudo e de todos. Muito obrigado, ó Pai, porque temos percebido a tua ação e a tua intervenção sobre nossas vidas. E nos ajude, Pai, a cada dia mais a desenvolvermos essa fé madura, uma fé que não está alicerçada, fundamentada nas circunstâncias. Uma fé que, se acontecer da forma como pedimos, nós vamos continuar crendo em Ti. Mas se acontecer contrário à forma que pedimos, também nós vamos continuar crendo em Ti. Uma fé como a de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Seja conosco, ó Pai. Às vezes nós temos a mesma atitude, ou precisamos ter a mesma atitude daquele pai que, diante daquela situação difícil, faltou-lhe fé, mas mesmo assim o Senhor agiu, o Senhor operou. Ó Pai querido, a Tua palavra diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não há de desprezar. Então, aqui nos apresentamos a Ti, com coração contrito e quebrantado. Seja conosco e fale às pessoas que nesse instante já estão participando desse culto, ou continue a falar, melhor dizendo. O Senhor já falou através da leitura bíblica, já falou através da mensagem musical, e que agora o Senhor fale através da exposição da Tua palavra. É o que eu lhe suplico, Pai, e que Teu Santo Espírito haja poderosamente. Eu lhe peço encarecidamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse jargão já ficou marcado, né? Do meu lar para o seu lar. Nós vamos continuar a nossa caminhada, ou agora é caminhada, né? Porque o Jonas ele foi vomitado em Nínive. Literalmente é o que o texto nos apresenta. E o tema da mensagem de hoje é Deus é Deus. Há algumas frases que são simples e às vezes ela fica no nosso imaginário, parece que não diz muito, mas diz tudo. Por exemplo, há uma frase que diz mãe é mãe. Uma frase simples, mãe é mãe. Uma frase simples, não diz muita coisa, mas diz tudo. E eu gostaria de falar sobre Deus é Deus. E para isso eu vou pedir para você abrir lá no livro de Jonas, capítulo 3, na reflexão passada, enquanto você vai achando aí, se tiver dificuldade, como eu já disse,
Veja no índice lá, Jonas capítulo 3. Na reflexão passada eu falei da oração de Jonas, o capítulo 2, onde Jonas demorou a orar, né? Ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois de 3 dias e 3 noites que Jonas vai clamar ao Senhor. E Deus ouviu o clamor de Jonas, mesmo lá nas profundezas do mar. Deus ouve o nosso clamor, Deus jamais fica indiferente ao nosso clamor. Foi uma das lições que nós tiramos da oração de Jonas. Mas agora eu gostaria de falar sobre Deus. Eu gostaria de, ao longo das próximas reflexões, dar um destaque sobre Deus. É interessante, eu costumo dizer, que tem uma frase de um teólogo chamado Ter Stegen, que diz assim: um Deus que pode ser compreendido não é Deus. Então, esse Deus que eu vou falar, ele não pode ser compreendido. Ele tem aqui, talvez, algumas coisas que a gente pode tentar falar, mas compreendido de toda a sua totalidade não é possível, né? Então, um Deus que pode ser compreendido não é Deus, segundo Ter Stegen, um teólogo alemão. Mas veja lá, Jonas capítulo 3, a partir do verso 1, o que a Escritura nos apresenta nessa manhã. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Verso 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa era a mensagem de Jonas. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas ia passando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Era assim. Se demorava 3, Jonas fez em 1 dia. Percorreu em 1 dia. Verso 5. O que aconteceu? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e jejum principalmente no Antigo Testamento, e algumas pessoas têm uma visão de jejum de forma equivocada. Jejum é símbolo de tristeza, símbolo de arrependimento, símbolo de quebrantamento. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam e nem bebam. Verso 8. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Verso 9. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Que o nosso bom Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. Bom, muitas pessoas, muitos leitores, ao se depararem com a narrativa do livro de Jonas, ou que está contida no livro de Jonas, vão se prender à questão do peixe. Talvez ali vão ficar tão ali aficionados para saber se existiu ou não peixe, se foi verdade ou não, que vão ter talvez ali aquele grande peixe como personagem central do livro. O peixe, o grande peixe, vai se tornar o personagem central. Outros vão ver Jonas como personagem central, né? Jonas, filho de Amitai, Jonas, cujo significado do seu nome é pomba, Jonas, o profeta fujão, Jonas, o profeta que tentou fugir da presença de Deus, né, indo para Tarsis, Jonas, o profeta que negou a sua missão, enfim. Talvez vão ver
aqui nessa narrativa, Jonas como personagem central. Mas sabe, na minha leitura e na minha concepção, não apenas na minha, mas de muitos outros estudiosos, e gente muito mais estudiosa que eu, né? Muitos teólogos, realmente, teólogos com T maiúsculo, têm a total convicção que o personagem ou a personagem central do livro de Jonas, sabe quem é? É Deus. Porque o livro de Jonas, do início ao fim, nós vamos ver a ação e a intervenção de Deus. Por exemplo, se você que está aí com a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, até mesmo o início do texto, quando você abre lá em Jonas, capítulo 1, verso 1, a primeira frase diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor. Então Deus já está ali. Aí, finalizando, o último versículo do livro de Jonas, capítulo 4, verso 10. Passe algumas páginas. Está lá. Mas o Senhor lhe disse, quando Deus estava lá conversando com Jonas, Jonas aborrecido, chateado. A gente vai falar sobre o capítulo 4 em algum momento. Então, do início ao fim, nós vamos ver a ação de Deus. O personagem central do livro de Jonas é Deus. Deus é Deus. Deus agindo aqui. E aí, o que nós podemos e devemos aprender sobre Deus nessa narrativa aqui? E até mesmo na narrativa que já estudamos. Por exemplo, quando a gente olha o capítulo 2, último verso. O verso 10 do capítulo 2. Veja lá, diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Assim como no capítulo 2 diz que o peixe tragou a Jonas, aí no verso 10 diz que o peixe vomitou a Jonas. Já pensou? Virar vômito de peixe? Quer virar vômito de peixe? Seja desobediente à missão a qual Deus lhe deu. Você corre um sério risco de também ser vomitado como Jonas foi. Então, a primeira lição que eu vejo aqui desse Deus que é Deus, é que esse Deus é Senhor da natureza. A gente vai ver nos capítulos anteriores que quando Jonas adentrou aquele navio ali em Jope, rumo a Tarsis, logo que começou, veio o quê? Uma tempestade. Deus que tem o comando sobre a natureza, tem o domínio sobre a natureza. Então a gente vai ver esse Deus que é Senhor da natureza no livro de Jonas, de forma muito clara, de forma evidente, de forma explícita, na tempestade, no peixe. E a gente, ao contemplar a criação, a gente vai se deparar com o Criador. E esse Criador é Deus, e esse Deus é Senhor da natureza. O hino que nós louvamos na quarta passada, ele é meu e teu Senhor, uma parte diz, ele é dono da chuva, do céu e do ar. Ele é Criador. O apóstolo Paulo, quando ele adentrou certa feita a cidade de Atenas, e ele viu muitos templos, né, ali. Os gregos, eles eram politeístas, adoravam muitos deuses, e em determinado momento ele viu um templo ali ao Deus desconhecido. E ali foi o gancho que ele pegou para falar, para pregar do verdadeiro Deus, do Deus que é Deus realmente. E no seu discurso sobre Deus, ele vai falar sobre esse Deus que é Criador. E as pessoas estão ali, no aerópago ali, pronto para ouvi-lo, onde ali era o local onde as pessoas se reuniam para debater, para discutir, para desenvolver os seus pensamentos, todos tinham voz ali. Veja lá, o livro de Atos, capítulo 17, veja lá, deixe marcado em Jonas, vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24. Veja, chegue no Novo Testamento, os evangelhos, passou os evangelhos, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17, verso 24. Veja lá o discurso de Paulo, do apóstolo Paulo, com relação a esse Deus desconhecido.
ele diz o seguinte, ou ele disse o seguinte: o Deus que fez o mundo, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo em quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É interessante quando a gente lê esse texto, porque a gente pode ir lá em Gênesis, na criação, onde Deus então forma o primeiro homem, que é Adão, e sopra nele o fôlego de vida. E aquela expressão, o fôlego de vida, é o ruá. O fôlego de vida, o ruá, foi Deus que criou o homem. Agora, o verso 26. Um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, nós aprendemos aqui, não apenas com o apóstolo Paulo, mas também lá no livro de Jonas, que Deus é Senhor da natureza. O salmista também vai falar desse Deus que é o Senhor da criação. Salmo 19, veja lá, volte ao livro de Salmo, é fácil, abre a Bíblia ao meio e você vai achar. Salmo 19, verso 1 e verso 2. Salmo 19, verso 1 e 2, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, porque foi ele que fez. Um dia fala disso ao outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Isso significa que quando eu contemplo a natureza, quando eu conheço um pouquinho, não precisa conhecer muito, da anatomia humana, que é algo fantástico, é algo extraordinário, cada detalhe, não tem como negar a existência de um Criador. Não tem como negar a existência de alguém, de um ser que fez, que criou. Não tem como negar a existência de um Deus que é Senhor da natureza. É isso que eu aprendo aqui. Deus é Deus da natureza. Deus é Senhor da natureza. Mas também esse Deus que é Senhor da história. É isso que eu aprendo no livro de Jonas. Deus é Senhor da história. Ele age na história da humanidade. Mas não apenas quando fala humanidade, fica muito genérico, né? Ele age na minha e na sua história. Assim como ele agiu na história de Jonas. E na história de outras pessoas também. Bom, e quando eu penso que Deus é Senhor da história, duas coisas me vêm à mente. Primeiro, não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Porque Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso. Isso significa que não há limitações para Deus. Deus não precisa de aprovação para realizar alguma coisa. Não há obstáculos que o impeçam. Por isso que eu tenho muita dificuldade nas minhas orações de usar alguns verbos como Deus eu ordeno, Deus eu determino. Deus, eu não aceito isso, mas como eu vou falar isso para o Todo-Poderoso? Como eu vou falar isso para aquele que é onipotente? Parou para pensar e refletir sobre esse tipo de oração? Como é que eu vou ordenar algo para alguém que é Todo-Poderoso? Não. Pelo menos na minha mente, vieram 4 vezes nas Escrituras, 4 versículos, que nós lemos que não há nada impossível para Deus. De forma muito explícita. Porque de forma implícita, a todo momento nós vamos ver esse Deus Todo-Poderoso, até mesmo um dos seus nomes no Antigo Testamento é o El Shaddai, Todo-Poderoso. Mas, por exemplo, veja lá comigo, o livro de Jeremias. Não saia de Jonas. Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32, verso 17. Veja lá comigo. Diz assim: soberano Senhor,
Tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Agora o finalzinho do verso 17. Nada é difícil demais para ti. Ou algumas versões, nada é impossível para ti. Ainda no mesmo capítulo, o verso 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Ou alguma coisa difícil demais para mim? Não há. Deus dos impossíveis. Aí a gente vai lá no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. Veja lá, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. Diz assim, porque para Deus nada é, você sabe, impossível. Porque para Deus nada é impossível. Aí ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 27, diz assim, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Isso significa, de forma muito clara, que Deus, o Senhor Onipotente, pode fazer qualquer coisa, eu vou colocar entre aspas, difícil, com a mesma facilidade com que realiza coisas fáceis, coisas simples. Porque em suas mãos está todo o poder do universo. E aí, querido, Deus tem poder para mudar a sua história. Como eu disse, esse Deus que é Senhor da história e esse Deus em que para Ele não há nada que Ele possa fazer, não há nada que Ele não possa fazer, melhor dizendo, não há nada que Ele não possa fazer. Ele é um Deus dos impossíveis. Deixa eu colocar aqui direitinho aqui, né? Então, repetindo, não há nada que Ele não possa fazer. Esse Deus, ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para mudar a minha história, como ele mudou a minha história. Ele tem poder para mudar, como ele mudou. Lembra quando veio aquela tempestade naquela embarcação? Aqueles homens começaram a clamar aos seus deuses e depois eles começaram a clamar ao Deus verdadeiro? Tudo indica que aqueles marinheiros, aqueles tripulantes, eles tiveram um encontro com o Deus verdadeiro. Mudou a história daqueles homens. Mudou a história de Jonas, que já conhecia Deus. Já tinha a experiência com Deus. Mudou a história de uma cidade cruel. Uma cidade de homens maus e pessoas extremamente cruéis. Mudou a história dos habitantes de Nínive, os ninivitas. Reconheça a onipotência de Deus. Entregue a Ele as suas causas impossíveis. Ele é o Senhor da história. Ele tem poder para realizar qualquer coisa que humanamente seja impossível. Porque para Ele não há nada que Ele não possa fazer. O meu Deus, há uma canção que diz, o meu Deus é um Deus dos impossíveis. Mas esse Deus que é Senhor da história, ainda entendo que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Porque qual era o plano de Deus para os ninivitas? E até para Jonas? O plano de Deus era que a palavra dele chegasse até Nínive. E ela chegou até Nínive, como ele havia determinado. Isso me faz lembrar de Jó. Jó, em determinado momento da sua vida, e a história de Jó ela é muito peculiar, né? Não dá pra gente, às vezes, ter Jó como parâmetro, porque Jó é exceção em muita coisa, né? Poucas pessoas passaram pelo que Jó passou. Mas uma coisa é certa, a percepção, a leitura que Jó teve de Deus, mesmo diante de tudo aquilo que ele já havia passado. Jó perdeu filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seu respeito, Jó perdeu a sua saúde, né? Só que Jó não perdeu a sua fé. E nem a sua percepção de Deus. É interessante isso. E no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, o livro de Jó fica lá antes do livro de Salmos. Veja lá. Jó 42, verso 2, Jó vai dizer o seguinte:
Está assim registrado. Jó 42, verso 2. Está assim registrado. Bem sei que tudo pode. Opa, então vem reforçar esse Deus que tudo pode. É um poderoso, é onipotente. Agora, a parte B. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então esse Deus que é Senhor da história, ele tem planos, ele tem projetos. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Agora é interessante quando a gente pega essa palavra frustrado no hebraico, esse verbo, né? Aqui significa cortar. E a ideia é que nenhum dos planos de Deus pode ser cortado, pode ser bloqueado, restringido ou detido. O que Deus planejou vai acontecer. O que Deus decide irá ocorrer sem impedimento. Deus nunca é surpreendido. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus tinha um plano para a cidade de Nínive. E mesmo que, talvez você possa pensar, e se Jonas não quisesse ir? Se Jonas não se quebrantasse do ventre do peixe? E a outra pessoa? Deus ia arrumar outra pessoa. O que ia acontecer com Jonas? Iria deixar de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar os ninivitas. Apesar que Jonas foi um profeta que ficou frustrado com o seu sucesso, entre aspas, né? Mas isso me fez lembrar de uma frase de uma irmã, Ana Alzira, que foi missionária na Angola por muitos anos, e principalmente no momento de guerra civil que Angola viveu, e a irmã Ana Alzira viveu momentos muito tensos ali, né? E a irmã Ana Alzira tem uma frase que é mais ou menos assim. Ela diz que ora todos os dias da seguinte forma: Deus, não me deixe de fora das coisas extraordinárias que o Senhor está fazendo no mundo. Porque Deus tem coisas extraordinárias, Ele está realizando coisas extraordinárias no mundo. E ela pede: Deus, não me deixe de fora desses projetos. Deus, não me deixe de fora desses planos. Quero dizer para você que esse Deus que é Senhor da história, que pode mudar a sua história, esse Deus que é o Deus dos impossíveis e apresente a Ele suas causas impossíveis, quero dizer que nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. Nenhum propósito de Deus. Se Deus tem um plano, esse plano vai ser cumprido. Mas, aprendendo ainda sobre esse Deus, Deus que é Deus, volte lá no livro de Jonas, capítulo 3, o verso 10, por gentileza. E aí eu gostaria de desenvolver aqui a última lição dessa manhã. Veja lá. Jonas capítulo 3, verso 10. O final do capítulo 2 diz que Jonas foi vomitado em terra firme. E aí no capítulo 3, verso 10 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Na verdade é verso 1, não é verso 10, perdão. Jonas capítulo 3, verso 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Sabe o que eu aprendo aqui? E aí eu vou falar isso com muito cuidado e quero que você preste atenção, para que não haja dubiedade na minha fala. Esse Deus que é Senhor, esse Senhor da natureza, que é Senhor da história, esse Deus que é um Deus da segunda chance, veio a Jonas pela segunda vez. E é interessante esse diálogo que Deus vai ter com Jonas. Sabe por quê? Se a gente olhar o texto, Deus não recorda a Jonas a sua falha. Deus não vai recordar a Jonas. Ou tampouco Deus vai chamar a atenção de Jonas recordando o que aconteceu. Ou também Deus não ameaça Jonas. Olha, se você não for para Nínive pregar, coisas piores vão acontecer. Não. Então, olha, esse Deus da segunda chance
não recorda as falhas de Jonas. Esse Deus da segunda chance não chama a atenção de Jonas, não dá-lhe uma baita bronca, não bagunça Jonas, não esculacha Jonas. Esse Deus da segunda chance não ameaça Jonas. Esse Deus da segunda chance simplesmente dá a Jonas a oportunidade novamente de cumprir a sua missão. Queridos, Deus simplesmente dá a Jonas a segunda chance, a segunda oportunidade de Jonas cumprir a sua missão. Sabe por quê? Sabe o que Deus faz com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados? Passe algumas páginas que esse livro está do lado do livro de Jonas, que é o livro de Miqueias, capítulo 7, verso 19. Veja aí o que diz. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Diz assim: tornará a ter compaixão de nós? Pisará aos pés as nossas iniquidades, as nossas maldades? E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Preste atenção, olha só. Quem foi lançado ao mar agora dessa vez não foi Jonas. Quem foi lançado ao mar dessa vez foi a falha de Jonas. É isso que Deus faz. É assim que Deus age. É assim, querido. Deus não lança o nosso erro, ou não apresenta, faz questão de ficar apresentando o nosso erro em nossa face. Foi assim que Jesus fez com Pedro, quando Pedro negou Jesus por 3 vezes. E aí Jesus manda o recado, e eu já disse que após a ressurreição de Jesus, ele manda o recado, e Pedro é o único citado nominalmente. Se tem um único apóstolo que é citado pelo nome, diga aos discípulos e a Pedro, que eu quero conversar com ele. E naquele encontro, Jesus poderia falar: tá vendo, Pedro? Eu havia te dito que você ia me negar, você é cabeça dura, não era para você fazer. Não, Jesus não faz nada disso. Deus não age assim. Deus não age assim. E olha, ainda mais, Pedro desistiu de Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele filho que saiu e aí ele volta. Ele volta para recomeçar uma nova vida na casa do pai. E o pai, quando o vê, sai correndo. E aí se apresenta diante dele, dá-lhe uma bronca, não é? Tá vendo? Eu falei para você, você me desrespeita. Não, não faz nada disso. O pai vai, o abraça, o beija, coloca anel, coloca sandália, coloca veste, faz uma grande festa. Uma nova oportunidade para recomeçar uma nova vida na casa do pai. Mesmo depois da queda que aquele jovem teve, ele recebeu uma nova oportunidade. Quem sabe Deus hoje não está lhe dando uma segunda chance. Não está falando para você: olha, eu estou lhe dando uma segunda oportunidade de você fazer diferente, de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, aquilo que eu lhe orientei a fazer. Uma segunda oportunidade na sua missão. Uma segunda oportunidade de ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cônjuge, um melhor filho, uma melhor filha. Uma segunda chance de ser o melhor cristão, o melhor servo de Deus, mais comprometido com a palavra de Deus. É um Deus da segunda chance. Não desperdice as oportunidades. Por favor. E aí, querido, eu quero dizer algo para você. E gostaria que você prestasse muita atenção. O Deus, ou o fato de Deus ser bondoso, concedendo-nos uma segunda chance, não deve ser estímulo para a desobediência. Então o pastor falou que Deus é Deus de segunda chance, então isso me estimula a desobediência. Não. O fato de Deus ser bondoso não deve ser estímulo
para a desobediência. E aí, a obediência é a melhor maneira de prevenir desastres, de prevenir dor desnecessárias. Não desperdice a chance que Deus está lhe dando. Essa nova chance. Ah, querido, aproveite. Aproveite essa nova chance. Deus é Deus. Deus, ele é Senhor da natureza. Deus, ele é o Senhor da história, assim como ele mudou a história de Nínive, assim, ou dos ninivitas. Ele mudou a história de Jonas, mudou a história daqueles homens que estavam na embarcação. Deus também é um Deus de novas oportunidades. Não desperdice as novas oportunidades ou essa nova oportunidade que Deus está lhe concedendo. Curva sua cabeça, vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque entendemos que o Senhor tem o controle de tudo e de todos. Graças te damos porque para ti não há nada impossível. Graças te damos porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor é o Senhor da história. E graças te damos pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de refletir sobre a tua palavra e de podermos fazer acertos ou consertos e trilharmos por caminhos que não venham nos trazer dor e questões ou problemas desnecessários. Seja conosco. Continue nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Querido, querida, que o nosso bom Deus a todos abençoe.